Trabalhei no meu aniversário e meu pai me mandou uma mensagem. Vendemos seu carro. A família vem primeiro. Agradeça por ainda deixarmos você morar aqui. 2 minutos depois, ele mandou outra. Seu irmão vai começar a universidade. Você vai pagar o primeiro semestre dele. $5.200 essa semana. Respondi na hora. Nem pensar. Ele respondeu imediatamente. Então arrume suas coisas. Para mim, você está morto. Então foi exatamente isso que eu fiz. Arrumei minhas coisas. A única coisa que eu não sabia era que algo que esqueci no meu quarto seria encontrado na manhã seguinte. E aquilo ia fazer tudo explodir. Antes do meio-dia, meu telefone já não parava de tocar. Toda a personalidade do meu pai gira em torno de uma única frase. Cada um tem que ganhar o que come. Ele fala isso desde que eu era criança, como se fosse uma regra absoluta da vida. O problema é que essa regra nunca parecia se aplicar a ele. Eu comprei aquele carro usado depois de anos juntando dinheiro. Trabalhei horas extras, economizei em tudo que podia. Quando finalmente consegui comprar, ele insistiu que o documento ficasse no nome dele. Disse que assim o seguro sairia mais barato. Na época eu acreditei. Além disso, eu cuidava de praticamente tudo dentro de casa. Pagava várias contas. Organizava pagamentos. Administrava serviços que estavam no meu nome. Até o pequeno negócio dele de vender móveis pela internet era algo que eu mantinha funcionando. Mesmo assim, ele agia como se eu devesse minha existência pelo privilégio de morar ali. Quando voltei do trabalho naquela noite, minha mãe estava na cozinha lavando pratos. Ela parecia completamente ausente, quase como um fantasma. Meu pai estava na sala com a televisão no volume máximo, mas nem estava olhando para a tela. Meu irmão, Ryan, convenientemente não estava em casa. Respirei fundo e perguntei: então você realmente vendeu meu carro? Meu pai nem levantou os olhos. A família vem primeiro. Minha mãe falou logo depois, quase em um sussurro. Não seja egoísta. Seu irmão tem um futuro. Aquilo foi suficiente. Fui para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Eu já conhecia aquele roteiro de cor. Sempre que eu discordava dele, tudo virava eu contra a família. A última vez que enfrentei meu pai foi quando Ryan quebrou meu laptop. E ninguém quis assumir a culpa. Passei semanas sendo ignorado dentro da própria casa. Não ia passar por aquilo outra vez. Peguei o telefone e liguei para meu amigo Daniel. Perguntei se podia ficar no sofá dele por alguns dias. Ele respondeu na mesma hora. Claro, pode vir. Coloquei minha vida inteira em 2 bolsas esportivas, em menos de 20 minutos. Quando tentei sair de casa, meu pai ficou parado na frente da porta. Se você sair por essa porta, não volte. Passei por ele mesmo assim. Ele me empurrou. Não forte o suficiente para me derrubar, mas forte o bastante para ferir meu orgulho. Empurrei de volta uma vez. Ele me olhou como se eu fosse sujeira no chão da casa dele. Então saí. A pé. No meu próprio aniversário. Mais tarde, deitado no sofá do Daniel, uma coisa finalmente ficou clara na minha cabeça. Se para meu pai eu estava morto, então eu também podia parar de manter o mundo dele funcionando. Eu não roubei nada. Não destruí nada. Eu apenas me desconectei. Na manhã seguinte, acordei cedo no sofá do Daniel. Eu tinha dormido pouco, mas pela primeira vez em muito tempo, minha cabeça estava silenciosa. Não aquele silêncio confortável, mas como quando alguém desliga uma televisão que estava ligada por horas e de repente você percebe o quanto aquele barulho estava te cansando. Peguei o celular. Mais de 40 notificações. Mensagens de primos, chamadas perdidas, gente que eu nem conhecia tentando falar comigo. Meu número tinha ficado anos nos anúncios do negócio do meu pai, então sempre apareciam compradores procurando móveis, mas as mensagens que mais chamaram minha atenção foram as do meu irmão, Ryan. 9 mensagens enviadas entre 11 da noite e 2 da manhã. A primeira dizia: qual é a senha do banco? A segunda: pai não consegue entrar na conta. A terceira era só meu nome, Emma. As outras 6 eram versões diferentes do mesmo desespero. Li tudo sem responder. Depois fiz exatamente o que tinha decidido fazer na noite anterior. Comecei a me desconectar. Troquei as senhas do e-mail que eu usava para administrar o pequeno negócio do meu pai. Desativei o acesso à conta onde ele publicava os móveis para vender. Removi minha autorização da plataforma de pagamentos que eu tinha configurado anos antes. Cancelei pagamentos automáticos que saíam da minha conta para cobrir alguns serviços da casa. Streaming, seguro do celular do Ryan, até a internet da casa. Também removi meu número de telefone de todos os anúncios ativos. Levei cerca de 40 minutos. Quando terminei, coloquei o celular na mesa da cozinha do Daniel e fiquei olhando para ele por alguns segundos. Eu não tinha quebrado nada.
Não tinha apagado nada que não fosse meu. Eu só tinha parado de manter tudo funcionando. Por volta do meio-dia começaram as ligações. Ryan tentou me ligar 3 vezes seguidas. Na quarta eu atendi. Ele falou antes mesmo de eu dizer alô. O que aconteceu com as contas? Que contas? As do negócio do pai. Ele não consegue acessar nada. O site de vendas está fora, o e-mail não abre, e tem clientes tentando falar com um número que não existe mais. Aquele número era o meu. Silêncio. Ryan demorou alguns segundos antes de falar de novo. E o banco? Aquele aplicativo estava configurado com minhas informações. Eu removi. Emma. Ryan. Eu fiz uma pausa. Não porque estava em dúvida, mas porque queria que ele entendesse exatamente o que eu ia dizer. Ontem eu saí de casa com 2 bolsas. A pé. No meu aniversário. Ele não disse nada. Depois que venderam meu carro sem me avisar, continuei. Depois que me pediram mais de $5.000 para pagar algo que você nem queria, ainda silêncio. Quando eu saio de um lugar assim, eu levo comigo tudo que é meu, inclusive o que eu administrava. Ryan suspirou do outro lado da linha. Eu nem queria ir para a universidade esse ano. A voz dele parecia mais cansada do que irritada. Pai simplesmente me inscreveu. Eu não respondi, porque aquele não era meu problema. Era o problema entre ele e nosso pai. Se cuida, Ryan. Eu desliguei. Algumas horas depois, minha tia Karen me ligou. Eu não atendi. Ela deixou um áudio de quase 4 minutos. Ouvi uma vez. Ela dizia que eu estava sabotando a família, que eu era ingrata, que meu pai tinha me dado casa e comida e que essa era a forma como eu pagava. No final, disse que eu iria me arrepender se continuasse agindo assim. Eu respondi com uma única mensagem de texto. Pergunta para ele quantas contas estavam no meu nome. Nada mais. 3 horas depois, ela mandou outra mensagem, bem mais curta. É verdade o que falaram sobre o carro? Não respondi. Naquela noite, por volta das 7, alguém bateu na porta do apartamento do Daniel. Eu estava sentado na sala quando ele abriu. Era meu tio David. Ele entrou falando alto antes mesmo de ser convidado. Aquele tipo de energia de alguém que acha que pode resolver tudo impondo presença. Preciso falar com a Emma. Daniel nem saiu da frente da porta. Ela não quer falar agora. Isso não é decisão sua. Essa é minha casa. Daniel respondeu com calma. Então é sim. Meu tio tentou olhar por cima do ombro dele e me viu sentado no sofá. Eu não me levantei. Emma, seu pai precisa que você volte. Tem coisas que só você sabe fazer. Não precisa ser definitivo. Ele continuou. Só até tudo voltar ao normal. Eu respondi antes que ele terminasse. Ele me empurrou para fora de casa no meu aniversário. Meu tio ficou em silêncio. Vendeu meu carro sem falar nada comigo. Continuei. E ainda pediu $5.000 para algo que nem era minha decisão. David abriu a boca para responder. Mas eu continuei antes. Se ele precisa de ajuda com as contas agora, pode contratar alguém. Daniel abriu a porta de novo. Meu tio entendeu o recado. Ele saiu ainda murmurando a mesma palavra de sempre. Ingrata. Como se aquilo resolvesse alguma coisa. Mais tarde, Daniel e eu jantamos pizza fria sentados no chão da sala. A mesa dele estava cheia de caixas, então acabamos comendo ali mesmo. Ele me perguntou: Você está bem? Estou. Tem certeza? Eu pensei por alguns segundos. Pensei na pasta que tinha deixado na gaveta do meu antigo quarto. Todos aqueles documentos, anos de contas pagas, serviços administrados, responsabilidades que ninguém nunca reconheceu. O que eu não sei, eu disse, é o que vai acontecer quando eles encontrarem aquilo. Daniel franziu a testa. Encontrarem o quê? Uma pasta. Com tudo. Recibos, registros, pagamentos. Tudo que eu paguei e administrei naquela casa durante anos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eles vão entender? Minha tia Karen vai. Eu respondi. Ela sempre foi boa com números. Daniel pensou um pouco antes de falar de novo. E o que acontece quando ela entender? Essa era a pergunta certa. Não o que ia acontecer comigo, mas o que ia acontecer quando alguém finalmente olhasse para os fatos. Eu dei de ombros. Não sei ainda, mas no fundo eu sabia de uma coisa. Eu não tinha deixado aquela pasta ali por acaso. Na manhã seguinte acordei antes do despertador. Ainda estava me acostumando com o quarto novo. O espaço era pequeno, mas silencioso. A única janela dava para o estacionamento do prédio ao lado. Não era exatamente uma vista bonita, mas para mim significava uma coisa importante. Ninguém podia entrar ali sem bater na porta. Peguei o celular. Havia apenas uma notificação nova. Era uma mensagem da minha tia Karen. Precisamos conversar, pessoalmente, sem seu pai. Li a mensagem 2 vezes.
Não respondi imediatamente. Levantei, preparei um café simples e sentei na pequena mesa do quarto com o celular na mão. Antes de responder qualquer coisa, abri o aplicativo do banco. Eu precisava saber exatamente quanto dinheiro tinha. Passei alguns minutos olhando os números. Eu tinha o suficiente para pagar o aluguel do quarto por um mês e ainda cobrir minhas despesas básicas se fosse cuidadosa. Não era muito, mas era meu. Depois disso, abri um aplicativo de anúncios e comecei a procurar quartos para alugar caso precisasse sair dali no futuro. Em menos de uma hora, encontrei 3 opções. Enviei mensagens para os 3 proprietários. Ao meio-dia, já tinha marcado 2 visitas. Minha vida não ia se reorganizar sozinha. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ninguém ia tomar decisões por mim também. Na quarta-feira, minha tia Karen ligou novamente. Dessa vez eu atendi. Precisamos nos encontrar, ela disse, sem nem dizer oi. Para quê? Eu encontrei a pasta. Claro que encontrou. Eu estava esperando por essa ligação desde o dia em que saí de casa. E? Emma, tem contas aqui de 4 anos atrás. Eu sei. Ouvi o som de papéis sendo movidos do outro lado da linha. Tem seguro da casa, internet, registro do carro. Ela fez uma pausa. Há quanto tempo você paga essas coisas? Desde que comecei a trabalhar. Silêncio. Seu pai nunca me disse nada disso. Ele não disse para ninguém. Outro silêncio. Eu imaginava exatamente a expressão dela naquele momento. Minha tia sempre foi a pessoa mais organizada da família. Ela gostava de números, porque números não mentem. Quando podemos nos encontrar? Ela perguntou finalmente. Sexta depois das 5. Tudo bem, sem meu pai. Eu já imaginei. Na quinta-feira aconteceu algo que eu não esperava. Quando saí do trabalho, vi Ryan parado na calçada do outro lado da rua. Ele estava encostado em um poste com as mãos nos bolsos. Parecia cansado. Quando me aproximei, ele disse: Emma, Ryan, você tem 1 minuto? Olhei o relógio. 5. Tenho que pegar o ônibus. Caminhamos meia quadra até a esquina. Ryan parecia procurar as palavras certas. Pai contratou alguém para cuidar do negócio online. Eu não respondi. O cara não entende nada da plataforma. As vendas caíram bastante. Você está me contando isso para eu ajudar? Não. Ele balançou a cabeça. Só estou dizendo que ele tentou resolver sem você. E isso muda alguma coisa? Ryan demorou um pouco para responder. Não. Ficamos alguns segundos em silêncio. Então ele disse: Eu queria te pedir uma coisa. Eu esperei. Quero aprender o que você fazia. Administrar as contas, o negócio, essas coisas. Eu fiquei surpresa. Por quê? Porque se pai vai continuar insistindo nessa história de universidade, pelo menos eu quero saber fazer alguma coisa útil. O ônibus apareceu na avenida ao longe. Peguei o celular e enviei 2 links para ele. Começa por esses vídeos. Ryan olhou a tela. Sério. Se tiver dúvidas, me manda mensagem. Ele assentiu. Obrigado. O ônibus chegou. Eu subi e sentei perto da janela. Enquanto o veículo se afastava da calçada, vi Ryan ainda parado olhando o celular. Na sexta-feira, encontrei minha tia Karen em um café perto do trabalho dela. Cheguei alguns minutos antes. Pedi apenas um café preto. Às 5h12 ela entrou. Carregava a pasta vermelha debaixo do braço. A mesma pasta que eu tinha deixado na gaveta do meu antigo quarto. Ela se sentou na minha frente e colocou a pasta sobre a mesa entre nós. Eu revisei tudo. Tudo? Levei 2 noites. Ela abriu a pasta e começou a virar algumas páginas. São 4 anos de contas domésticas, mais o registro do carro, mais 3 anos administrando o negócio do seu pai. Ela parou em uma folha específica. Isso passa de $40.000. Eu não disse nada. Você sabia o valor total? Eu calculei quando montei a pasta. Minha tia me olhou por alguns segundos. Por que você nunca falou nada? Porque toda vez que eu tentava, virava aquela frase de sempre. A família vem primeiro. Ela suspirou, fechou a pasta e empurrou na minha direção. O que você quer fazer com isso? Essa era a pergunta que realmente importava. Não quem estava certo. Não quem estava errado. Mas o que eu queria fazer agora. Por enquanto, eu só queria que alguém soubesse. Eu disse. Alguém que entendesse os números. Minha tia assentiu lentamente. Seu pai está dizendo para todo mundo que você saiu por despeito. Ele pode dizer o que quiser. Toquei na pasta. Os números não mudam. Ela concordou. Depois de alguns minutos, perguntou. Você pretende voltar para casa? Não. Nem para buscar suas coisas? Eu já tenho tudo que preciso. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Antes de ir embora, minha tia disse uma última coisa. Seu pai quer reunir a família no sábado. Eu levantei os olhos. Para quê? Para conversar.
Ela fez uma pausa antes de completar. E ele quer que você esteja lá. Passei a sexta-feira inteira pensando no que minha tia tinha dito. Uma reunião de família. Na casa do meu tio David. Meu pai organizando tudo. Eu conhecia aquele tipo de situação. Ele sempre fazia isso quando queria controlar a narrativa. Reunia todo mundo, falava com calma, parecia razoável. E no final a história sempre acabava parecendo culpa de outra pessoa. Normalmente minha. Mas dessa vez havia uma diferença. A pasta. Minha tia tinha visto os números. E números são difíceis de discutir quando estão todos ali, impressos com datas e nomes. Na sexta noite, mandei uma mensagem para ela. Eu vou. Ela respondeu poucos minutos depois. Tem certeza? Sim, mas vou levar a pasta. Demorou alguns segundos até aparecer a resposta. Tudo bem. No sábado, cheguei na casa do meu tio cerca de 15 minutos depois do horário combinado. Eu não queria ser a primeira pessoa a chegar, nem a última. Quando entrei na sala, todos já estavam sentados. Meu pai estava no sofá maior. Meu tio David ao lado dele. Minha mãe sentada no outro sofá com as mãos juntas no colo. Ryan estava em uma cadeira perto da parede. Minha tia Karen estava de pé perto da janela. Ninguém falou nada quando entrei. Eu caminhei até a única cadeira vazia e sentei. Coloquei minha mochila no colo. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Obrigado por vir. Eu não respondi. Ele continuou. Eu pedi essa reunião porque acho que as coisas saíram do controle. Eu levantei a mão levemente. Posso falar antes? Ele parecia surpreso. Mas depois assentiu. Pode. Eu abri a mochila e tirei a pasta. Coloquei sobre a mesa de centro. Isso aqui é um registro de tudo que eu paguei e administrei nos últimos 4 anos. Ninguém falou nada. Contas da casa. Seguro. Registro do carro que foi vendido sem me avisar. E o sistema de pagamentos do negócio. Olhei para minha tia Karen. Ela já revisou tudo. Minha tia falou calmamente. Mais de $40.000. O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe olhava para a pasta. Meu pai evitava olhar. Meu tio cruzou os braços. Isso parece você tentando cobrar a família. Eu balancei a cabeça. Não. Estou apenas colocando os fatos na mesa. Se alguém quiser entender por que eu saí de casa, essa pasta explica. Meu pai finalmente falou. Essa reunião não é sobre dinheiro. Não, eu respondi. Mas dinheiro é o contexto de tudo. Olhei diretamente para ele. Eu saí de casa no meu aniversário com 2 bolsas. Depois que você vendeu meu carro. Depois que me pediu $5.000. Meu tio tentou interromper. O que você fez com o negócio do seu pai causou prejuízo real. Eu respondi imediatamente. Eu administrei aquele negócio por 3 anos sem receber nada. Meu pai respondeu rápido. Você era parte da família. Não era um trabalho. Exatamente, eu disse. Não era um trabalho. Por isso ninguém pagava. Mas quando precisou de $5.000 para o Ryan, aí virou obrigação. Minha mãe levantou os olhos. Emma, não queríamos te machucar. Ela falou baixo. É que o Ryan nem queria ir para a universidade esse ano. Todos olharam para ele. Ryan ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Eu queria trabalhar primeiro, ele disse. Pai já tinha feito a inscrição. Meu pai não respondeu. Foi a primeira vez durante toda a reunião que ele realmente pareceu pego de surpresa. Meu tio tentou retomar o controle da conversa. Mesmo assim, desligar tudo daquele jeito, mas minha tia Karen falou antes. Você leu a pasta? Meu tio olhou para ela. Quando eu teria feito isso? Hoje de manhã. Ela respondeu. Eu deixei na mesa da cozinha. Ele ficou em silêncio. Você viu os números? Ela continuou. $42.000. 4 anos. Sem salário. Ela então olhou diretamente para meu pai. Isso não é ajuda familiar. Isso é outra coisa. Meu pai apertou a mandíbula. Karen, não precisamos transformar isso em uma acusação. Ela respondeu calmamente. Eu não estou acusando. Só estou dizendo o que está escrito. Minha mãe começou a chorar em silêncio. Meu pai se levantou do sofá. Essa conversa não está indo a lugar nenhum. Minha tia respondeu imediatamente. Está indo exatamente para onde precisa. Ela apontou para o sofá. Por favor, sente. Foi a primeira vez na minha vida que vi alguém falar assim com meu pai. Ele ficou parado por alguns segundos. Depois voltou a se sentar. Eu não disse nada. Apenas esperei, porque eu já tinha aprendido algo importante. Eu não precisava ganhar a discussão. Eu só precisava deixar os fatos ali. Meu pai finalmente me olhou. Então, o que você quer, Emma? Era a primeira vez naquela reunião que ele fazia essa pergunta. Provavelmente a primeira vez em anos. Eu respondi sem hesitar.
Quero que você saiba o que realmente aconteceu. Agora você sabe. Eu peguei a pasta. Guardei na mochila. Levantei. Obrigado por ouvir. Olhei para minha tia. Obrigada por vir. Depois olhei para minha mãe. Cuide-se. Ryan levantou os olhos. Se tiver dúvidas sobre aqueles vídeos, me manda mensagem. Ele assentiu. Saí da casa do meu tio sem que ninguém tentasse me impedir. Lá fora, o ar estava frio. Eu caminhei até o ponto de ônibus. Não senti vitória. Também não senti alívio. O que senti foi algo mais simples. Eu tinha entrado naquela sala com a verdade. E tinha saído com ela ainda nas minhas mãos. No domingo, ninguém me ligou. Nem mensagem. Nem ligação perdida. Trabalhei normalmente na segunda-feira. Peguei o ônibus cedo, fiz meu turno, voltei para o quarto alugado no final do dia. A rotina era simples. Levar almoço de casa, evitar gastar dinheiro, anotar tudo no bloco de notas do celular. Eu não tinha muito, mas pelo menos agora eu sabia exatamente o que era meu. À noite, comecei a assistir um curso online gratuito sobre administração de pequenos negócios. Não era um plano muito elaborado, era só algo que eu queria entender melhor. Durante anos eu tinha administrado contas, pagamentos, vendas, mas sempre de forma intuitiva. Agora eu queria aprender a fazer isso de verdade. Talvez um dia até cobrar por isso. Na terça-feira à noite recebi uma mensagem. Era do Ryan. Assisti os vídeos que você mandou. Esperei. Depois chegou outra. Tenho uma dúvida sobre como organizar categorias no Marketplace. Sorri sem perceber. Respondi. Expliquei como separar os anúncios por tipo de móvel, como usar palavras-chave e como manter os anúncios ativos para o algoritmo mostrar mais. Ele respondeu alguns minutos depois. Acho que entendi. Obrigado. De nada. A conversa terminou ali, sem mencionar nosso pai, sem mencionar a reunião. Era melhor assim. Na quinta-feira recebi outra ligação. Dessa vez era minha mãe. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos antes de atender. Mãe. Emma. A voz dela parecia cansada. Como você está? Bem, houve um pequeno silêncio. Onde você está morando? Em um quarto alugado. Está tudo bem? Sim. Ela demorou um pouco antes de falar de novo. Seu pai não tem dormido direito. Eu não respondi. Ele está preocupado com o negócio. Se você está me ligando por causa do negócio dele, eu não tenho nada para dizer. Minha mãe falou rápido. Não, não é por isso. A voz dela ficou mais baixa. É por outra coisa. Esperei. No domingo, a Karen leu os números da pasta para mim. Ela fez uma pausa. Um por um. Continuei em silêncio. 4 anos, Emma. 4 anos e eu nunca perguntei se você estava bem com aquilo. Ouvir aquilo foi estranho. Minha mãe nunca costumava admitir esse tipo de coisa. Tentei falar algumas vezes. Eu disse, eu sei. Ela respondeu. E seu pai sempre transformava em outra discussão. E eu deixava. Houve outro silêncio. Eu não tenho desculpa para isso. Eu não sabia exatamente o que responder. Ainda não era o momento de perdoar, mas também não era o momento de atacar. Eu preciso de tempo. Foi tudo o que eu disse. Eu também. Ela respondeu. Conversamos mais alguns minutos sobre coisas pequenas. Nada importante. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um tempo. Algo tinha mudado. Não muito, mas o suficiente. Na sexta-feira, minha tia Karen me mandou outra mensagem. Seu pai quer falar com você. Pensei por alguns segundos antes de responder. O que ele quer dizer? Ele não explicou muito. Só disse que quer conversar sozinho. Fiquei olhando para a mensagem por alguns minutos. Então respondi. Terça-feira, 6 da tarde. No mesmo café. Minha tia respondeu poucos minutos depois. Vou avisar. Na terça-feira, cheguei 10 minutos antes do horário. Pedi apenas um copo de água. Queria estar completamente calma. Meu pai chegou exatamente às 6. Isso já era incomum. Normalmente, ele se atrasava para quase tudo. Era uma forma silenciosa de mostrar controle. Ele sentou na minha frente. Pediu café. Esperou o garçom sair antes de falar. Obrigado por vir. Eu apenas balancei a cabeça. Eu li a pasta. Esperei. Tudo. Ele fez uma pausa. Não sabia que eram tantas coisas. Agora você sabe. Ele olhou para a mesa por alguns segundos. Não foi certo vender seu carro daquele jeito. Isso me pegou de surpresa. Meu pai raramente admitia algo assim. Eu tinha uma dívida que não contei para ninguém. Ele continuou. Mas isso não muda o fato de que o carro era seu. Eu fiquei em silêncio. Ele finalmente pegou a xícara de café. Eu não estou pedindo para você voltar para casa, ele disse.
Não seria justo depois do que aconteceu. Isso também me surpreendeu. Então por que você quis falar comigo? Ele pensou alguns segundos antes de responder. Porque sua tia disse que se eu fosse falar com você, tinha que vir com a verdade. Eu quase sorri. Isso parecia exatamente algo que Karen diria. E agora? Perguntei. Ele deu de ombros. Agora eu não sei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio estranho, mas não hostil. Quando me levantei para ir embora, ele não tentou me impedir. Apenas disse: cuide-se. Você também. Eu saí do café e caminhei algumas quadras antes de perceber algo. Durante toda a conversa, eu não precisei abrir a pasta. Ele já tinha lido. Era isso que eu queria desde o começo. Que alguém lesse. De verdade. E deixasse os números falarem por si. 2 semanas depois da conversa no café, minha rotina já parecia outra. Trabalho pela manhã, ônibus. Almoço simples que eu levava de casa. À noite, algumas horas estudando o curso de administração que eu tinha começado. Nada disso parecia extraordinário. Mas para mim tinha um peso diferente. Pela primeira vez, tudo o que eu fazia era apenas para manter minha própria vida funcionando, não a de outra pessoa. Numa quarta-feira de manhã, minha chefe, Melissa, apareceu na minha mesa. Emma, você pode vir 1 minuto no meu escritório? Eu pensei que fosse algo sobre o horário da semana seguinte. Levantei e fui até lá. Ela fechou a porta. Estou procurando alguém para assumir uma nova função. Eu fiquei esperando. Coordenação de contas de fornecedores. Ela continuou. Mais responsabilidade, mais horas, mas também mais salário. Eu senti meu coração acelerar um pouco. Eu vi como você organizou o inventário quando a Júlia ficou afastada mês passado. Ela cruzou os braços. Você se saiu muito bem. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Você estaria interessada? Depende. Eu respondi. Quanto é o aumento? Ela falou o valor. Era cerca de 30% a mais. Eu tentei não demonstrar o quanto aquilo me surpreendeu. Quando você precisa da resposta? Até sexta. Tudo bem. Ela assentiu. Tem só um detalhe. Qual? O cargo exige um curso de gestão contábil. A empresa paga, mas as aulas são aos sábados de manhã por 2 meses. Eu pensei por meio segundo. Sem problema. Passei o resto do dia trabalhando normalmente. Mas minha cabeça estava cheia de cálculos. Quando cheguei ao quarto naquela noite, peguei meu caderno e comecei a fazer contas. Se eu aceitasse o cargo, conseguiria pagar minhas despesas com muito mais tranquilidade. Talvez até guardar dinheiro. Talvez, em 1 ano, conseguir alugar um pequeno apartamento só para mim. Na sexta-feira, voltei ao escritório da Melissa. Quero a vaga. Ela sorriu. Ótimo. Eu sabia que você diria isso. Naquele mesmo fim de semana, mandei uma mensagem para minha tia Karen. Recebi uma promoção no trabalho. Ela respondeu quase imediatamente. Eu sabia. Depois veio outra mensagem. Posso contar para sua mãe? Pensei por alguns segundos. Pode. Não era reconciliação. Era apenas informação. Minha mãe tinha o direito de saber que eu estava bem. Na terça-feira seguinte, Ryan me ligou. Oi. Oi. Eu pratiquei aquele negócio do marketplace. Ele disse. Usei a conta de um amigo que vende roupas. Funcionou? Sim. Ele parecia até animado. Organizei os anúncios do jeito que você explicou e as visualizações aumentaram. Bom. Ele ficou em silêncio por um segundo. Estou pensando em tentar vender algumas coisas online também. Pode ser uma boa ideia. Ryan respirou fundo. Pai perguntou se você ensinaria ele também. Eu respondi sem hesitar. Não, ele soltou uma pequena risada. Eu já imaginava. E o que você disse para ele? Que não sabia se você ia querer. Agora você sabe. Sim, houve um pequeno silêncio. Antes de desligar, ele falou algo mais. Sobre o carro. Esperei. Eu realmente não sabia que ele ia vender. Eu acredito, eu disse. Ryan podia ser imaturo às vezes, mas mentir não era uma das coisas que ele costumava fazer. Obrigado por dizer isso. De nada. No sábado, comecei o curso que Melissa tinha mencionado. A sala tinha cerca de 12 pessoas. A instrutora se chamava Rebecca. Logo no começo da aula, ela disse algo que me chamou a atenção. Contabilidade não é só números. É a história de um negócio escrita em números. Eu pensei na pasta que ainda estava guardada na minha mochila em casa. Os números que eu tinha reunido ali também contavam uma história. Uma história que durante anos ninguém quis ouvir. Até agora. 3 semanas depois da nossa conversa no café, meu pai voltou a me ligar. Eu atendi. Emma, pai. Ele parecia hesitar. O negócio ainda não está indo bem. Eu não disse nada. Não estou pedindo para você voltar a cuidar dele. Ele acrescentou rapidamente. Só estou comentando. Entendi.
Houve um silêncio breve. Soube da promoção. Sim, fico feliz por você. Eu esperei. Obrigado. Ele respirou fundo. Emma, eu não sei como consertar tudo o que aconteceu. Eu respondi com calma. Talvez não dê para consertar tudo, mas dá para fazer diferente daqui para frente. Ele demorou um pouco antes de falar. Existe algo que eu possa fazer agora? Eu pensei por alguns segundos. Sim, pague suas próprias contas. Ele não respondeu imediatamente. E pergunte ao Ryan o que ele realmente quer fazer antes de decidir por ele. Outra pausa. Eu posso tentar, já é um começo. A ligação durou menos de 7 minutos. Não foi uma reconciliação. Não foi um final perfeito. Mas foi a primeira conversa em muito tempo que parecia honesta. Naquela noite, voltei para meu quarto. A pequena janela ainda dava para o estacionamento do prédio ao lado. O armário improvisado ainda tinha apenas as roupas que eu escolhi colocar ali. E pela primeira vez desde que saí de casa, pensei no futuro sem sentir aquele peso no peito. A única pergunta que ficou na minha cabeça foi simples: o que vem agora? E pela primeira vez, eu tinha liberdade para descobrir. As semanas seguintes passaram mais rápido do que eu esperava. Minha nova função no trabalho começou oficialmente no início do mês seguinte. Os primeiros dias foram intensos. Havia fornecedores para organizar, pedidos atrasados para revisar e um sistema de registros que precisava ser reorganizado. Era muito trabalho, mas era o tipo de trabalho que eu entendia. Durante anos eu tinha feito exatamente aquilo, só que de graça. Agora, finalmente, alguém estava pagando por isso. O curso de gestão contábil aos sábados também começou a ficar mais interessante. Rebecca, a instrutora, repetia sempre a mesma coisa. Números contam histórias. No começo, eu achei que era só uma frase bonita para a aula, mas quanto mais eu estudava, mais percebia que era verdade. Cada registro, cada pagamento, cada conta, tudo mostrava decisões que alguém tinha tomado, boas ou ruins, justas ou não. Uma noite, depois do trabalho, sentei na cama do meu quarto com o laptop aberto. Estava revisando algumas anotações do curso quando recebi uma mensagem. Era da minha mãe. Ryan conseguiu vender 2 móveis online hoje. Eu li a mensagem 2 vezes. Depois respondi. Bom para ele. Ela demorou alguns minutos antes de responder novamente. Ele disse que aprendeu com você. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Ele aprendeu sozinho. Foi o que escrevi. Minha mãe respondeu apenas. Mesmo assim, alguns dias depois, Ryan me mandou outra mensagem. Vendi mais 3 hoje. Depois outra. Estou começando a entender como funciona. Eu respondi com algumas dicas simples. Nada complicado. Ele não mencionou nosso pai. Eu também não. Em uma sexta-feira à noite, enquanto voltava do trabalho no ônibus, pensei em algo que não tinha considerado antes. Durante anos, tudo na minha vida tinha girado em torno de manter aquela casa funcionando. Contas, pagamentos, problemas. Agora, pela primeira vez, minha energia estava indo para outro lugar. Para mim. Na semana seguinte, terminei o primeiro módulo do curso. Rebecca nos pediu para fazer um exercício simples. Pensem em onde vocês querem estar daqui a 5 anos. Algumas pessoas na sala responderam rápido. Abrir um negócio, comprar uma casa, expandir a empresa da família. Quando chegou minha vez, eu demorei um pouco antes de responder. Quero trabalhar com isso, eu disse. Administrar contas, organizar negócios pequenos. Rebecca assentiu. Você já começou. Naquela mesma semana, recebi outra ligação do meu pai. Atendi. Emma. Pai. Ele parecia mais calmo do que nas outras vezes. Ryan está indo bem com as vendas online. Ele me contou. Eu não sabia que ele tinha interesse nisso. Talvez ninguém tenha perguntado. Ele ficou em silêncio por um momento. Talvez. Depois acrescentou. Obrigado por ajudar ele. Eu respondi com calma. Estou ajudando ele. Não o negócio. Eu entendi. Ele disse. Isso foi tudo. Não houve discussão. Não houve tensão. A ligação durou menos de 3 minutos. Mas pela primeira vez parecia uma conversa entre 2 pessoas, não uma ordem. Algumas semanas depois, recebi meu primeiro salário completo na nova posição. Sentei na cama do meu quarto com o celular na mão, olhando para o valor na tela. Não era uma fortuna, mas era mais do que eu já tinha ganhado antes. Peguei meu caderno e comecei a fazer planos. Pagar a dívida do cartão. Guardar dinheiro. Talvez em 1 ano conseguir alugar um pequeno apartamento só meu. Nada luxuoso. Só meu. Naquela noite olhei ao redor do quarto. A janela pequena. O colchão simples. O cabide improvisado com minhas roupas. Meses atrás eu teria chamado aquilo de fracasso. Agora parecia outra coisa.
Parecia um começo. Antes de dormir, peguei a pasta vermelha que ainda estava guardada na mochila. Abri. As páginas ainda estavam organizadas exatamente como eu tinha deixado. 4 anos da minha vida registrados ali. Contas, pagamentos, responsabilidades. Eu fiquei olhando para aqueles papéis por alguns segundos. Depois fechei a pasta. Eu não precisava mais dela para provar nada. A história já tinha sido contada. Os números já tinham falado. Apaguei a luz e me deitei. A janela continuava mostrando apenas o estacionamento do prédio ao lado. Mas pela primeira vez aquilo não parecia pequeno. Parecia apenas o lugar de onde eu estava começando. E dessa vez, o que viesse depois seria decidido por mim.